Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, em como você aumentar as suas chances de ser aprovado na perícia de pente fino do INSS. Se você é aposentado por invalidez ou conhece alguém que seja, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque as dicas são boas. Eu fui perito do INSS durante 10 anos e eu quero passar para você essas informações. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo e acionar o sininho, porque quando você aciona o sininho, toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai ser notificado. E se você tiver alguma dúvida depois de tudo que eu vou falar aqui, você põe a sua pergunta nos comentários, que eu tenho o prazer de responder. Eu quero dizer para você que todas as perguntas feitas eu respondo, ok? Antes de falarmos sobre como você aumentar as suas chances de ser aprovado na perícia do pente fino do INSS, é importante que você entenda o que é esse pente fino. Quando a pessoa se aposenta por invalidez, ela está dizendo que nunca mais pode trabalhar. Mas eu e você conhecemos um monte de gente que é aposentado por invalidez, que trabalha, que tem empresa, que faz bico, né? E isso é errado, isso é desonesto. O que o INSS está fazendo então? Ele convoca todos os aposentados por invalidez para reavaliar se de fato essa pessoa tem ou não uma invalidez, ou seja, não pode mais trabalhar. Então isso é o conceito da perícia do pente fino. Bom, vamos ver então como você aumenta as suas chances de ser aprovado nessa perícia. Primeira coisa que você precisa fazer quando você for convocado para essa perícia do pente fino é ficar tranquilo. Tranquilo. Você vai seguir os passos que eu estou te falando e as suas chances vão aumentar. Segundo ponto importante é o seguinte: você precisa fazer uma autoanálise. Será que eu realmente estou incapaz? Porque se você está trabalhando, se você está desenvolvendo suas atividades laborais normais, gente, seja honesto, vá lá e diga, não, olha, eu recuperei do problema que eu tinha, eu estou conseguindo trabalhar e tudo bem. Isso é uma condição, é uma atitude idônea, uma atitude de uma pessoa honesta. Faça isso se você está nessa situação. Mas se você acredita que você realmente está incapaz, aí não tem jeito. Você vai ter que tomar as atitudes. Primeiro passo, vai até o seu médico que acompanha o seu problema de saúde e peça para ele fazer um laudo descrevendo tudo o que você tem. A doença que você tem, quando ela começou, os exames que foram feitos, os tratamentos, né, e por que você continua incapaz e não pode trabalhar. Então é um laudo bem detalhado. Você vai juntar esse laudo, vai juntar as receitas médicas, vai juntar os exames, né, e vai então se apresentar para o perito do INSS. Bom, o que o perito vai fazer depois que ele te examinou? Ele vai chegar a duas conclusões. Ou você realmente tem uma invalidez e ele vai manter a sua aposentadoria, ou ele vai chegar à conclusão que você pode voltar ao trabalho e ele vai cessar a sua aposentadoria. Se ele cessar a sua aposentadoria, não se desespere. O que você tem que fazer? Você deve procurar o seu médico do trabalho da empresa imediatamente. Por quê? Porque o INSS vai estar informando a empresa que você está de alta, que você não é mais aposentado. E a partir disso, no dia seguinte, começa a contar como falta. E se você acumular um grande número de falta por não se apresentar ao médico de trabalho, você pode ser demitido, né, por abandono de emprego. Então, apresente-se lá. Quando você for se apresentar ao médico do trabalho da empresa, leve todos esses exames que você levou para o perito e explique para o médico do trabalho o que está acontecendo. O médico do trabalho pode tomar duas atitudes. Ou ele pode dizer, não, eu acho que você tem condição de trabalho, e aí você vai receber o aso de apto para o trabalho. Nessa situação, você vai ter que conversar com o advogado previdenciário ou advogado trabalhista para ver o que você vai fazer. Ou ele pode dizer assim, olha, realmente você não tem a menor condição de trabalhar. Nessa situação, então, ele vai te dar um aso considerando inapto. O aso é o atestado de saúde ocupacional, dizendo então que você não pode voltar a trabalhar. E o que você faz então nessa hora? Preste bastante atenção. Converse com o seu médico do trabalho e diga o seguinte, doutor, faz um laudo para mim por escrito,
dizendo por que o senhor acha que eu não posso voltar a trabalhar. Então o médico vai fazer o laudo descrevendo tudinho, escrevendo o problema que você tem, as atividades que você executa e o motivo pelos quais você não pode trabalhar. Então, de posse dessas informações, desses documentos, agora você vai ter 2 laudos falando que você não pode trabalhar. Você vai se apresentar então no INSS e vai pedir o recurso. Nesse recurso é feita uma nova perícia com um novo perito. O perito vai examinar você, vai pegar os laudos, vai ler e vai chegar a 2 conclusões. Ou ele vai dizer para você, olha, realmente você tem invalidez e vai reativar sua aposentadoria. Ou ele pode também dizer, não, eu continuo achando que você tem capacidade para o trabalho. Nessa situação, você cai no limbo previdenciário. O que é o limbo previdenciário? É quando o INSS diz que você pode trabalhar e a empresa diz que você não pode trabalhar. Aí nenhum nem outro paga. E como é que você vai ficar? Então você vai procurar nessa situação o seu advogado previdenciário ou advogado trabalhista e vai falar que você está no limbo previdenciário. Porque existe algumas jurisprudências e alguns entendimentos jurídicos de que quando o trabalhador está nessa situação, a empresa deverá então pagar o salário como se ela estivesse afastada pelo INSS. Tá ok? E também tem uma outra coisa, você vai então acionar o seu advogado previdenciário, no caso, porque você passou pela primeira perícia, foi negado, e o recurso foi negado também, você vai entrar com uma ação contra o INSS, pedindo então para que seja feita uma perícia no âmbito federal, e então nessa perícia você pode ter a sua aposentadoria reativada ou pode acontecer o fim da linha. Infelizmente, você ser considerado apto e aí não tem mais o que fazer. Ou pode até ter alguma coisa para você fazer, mas aí você vai ter que consultar o seu advogado, porque aí já foge à área médica. Tá bom? Um grande abraço e nos vemos então no próximo vídeo.